Olá pessoal, vim aqui responder uma questão que aparece de vez em quando, tanto em Psicanálise 1, como também no canal, aqui no podcast, sobre o Édipo, as incestualidades e os romances familiares. Então vamos falar um pouquinho numa live aqui rapidinho, aproveitando o final do feriado hoje aqui em Belo Horizonte, dia 15 de agosto de 2023. Sejam bem-vindos então ao canal. Estou aqui no canal do YouTube, no Instagram, também no podcast, o CVS Psi, que agora a gente vai retomar num projeto de extensão lá no FMG, vão ter mais episódios. Estou bastante feliz com esse projeto. Mas vamos à questão que me colocaram. Colega da psicologia lá do FMG, né, um aluno de Psicanálise 1, me escreveu aqui perguntando sobre por que, né, que muitas vezes a gente namora com pessoas parecidas com os nossos pais, né? Se isso, de alguma maneira, né, é explicado pela psicanálise, a psicanálise fala disso, é isso o Édipo, né? É exatamente isso que acontece ou não? E de fato é algo curioso, né? Assim, que muitas vezes a gente tem essa notícia de que nós namoramos, casamos, enfim, com pessoas que se parecem muito, né, com os nossos pais, e às vezes o contrário, né, a gente toma consciência muito pesada disso, né, eu quero alguém o avesso do meu pai, o avesso da minha mãe, de jeito nenhum. E muitas histórias na clínica vão mostrando que a gente é meio que levado consciente e inconscientemente a repetir alguns desses padrões amorosos. Então, a primeira resposta, assim, de imediato, é que não é culpa nossa, né, por assim dizer. A gente vai ter que se responsabilizar com relação a isso a longo prazo, mas existe um padrão amoroso, né, estável, estabilizado ao longo do tempo, né, que o Freud, em determinado texto, chamou de romance familiar, né? Essa questão das relações amorosas no Freud, aliás, ela é recorrente, né? Ela está presente na obra dele inteira, assim, do porquê que a gente ama, como a gente ama, porquê que a gente deseja, como a gente deseja, né? Quais são os circuitos de desejo, como eles se formam em cada indivíduo. Isso está presente no Freud de maneira geral, assim, desde os 3 ensaios, né, 1905, isso está bem desenhado ali nos 3 ensaios sobre a sexualidade, mas vai aparecer na obra dele inteira, até o final, né? Romances familiares, né, uma expressão que eu gosto muito, é título de um dos textos do Freud, dá a ideia, né, muito melhor, inclusive, eu acho mais potente do que a própria caricatura do que se tornou o complexo de Édipo na nossa cultura, né? O complexo de Édipo foi ganhando contornos culturais, enfim, estereotipados, né, que levaram a um empobrecimento do conceito, a meu ver, né? O conceito se empobreceu ao longo do tempo. Né? Eu amo a mamãe, amo o papai, quero matar mamãe, quero matar papai, enfim, isso que o Deleuze e Guattari já criticaram bastante no Anti-Édipo. Então, acho que tem um empobrecimento aí do Édipo enquanto imagem, né, assim, do que são os romances familiares, que eu prefiro esse texto do Freud, Romances Familiares, exatamente porque ele está apontando para uma complexidade tão grande do que pode acontecer nessas cenas originárias, né, que não podem ser resumidas nessa historinha de amor e ódio, né? O desejo incestuoso, o desejo de matar o pai, né? Não que isso não aconteça, né? O Édipo, ele é facilmente comprovável, né? Assim, na observação empírica das crianças, na conversa com os pais, né? Muitas e muitas vezes a gente vê esse Édipo clássico, caricatural, acontecendo o tempo todo nas famílias, né? A criança que dorme na cama dos pais, que, né, a menininha que vai e fala para a mãe, né, dormir na sala, que ela quer dormir com o papai, que quando ela for grande ela vai casar com o papai. É claro que isso existe, é óbvio que isso acontece muitas e muitas vezes, mas o Édipo não precisa ser reduzido a essa caricatura, né? Isso existe, mas não dá conta, né, de toda a complexidade do que é um romance familiar. Por isso eu quero, né, apontar para essa expressão. Romance familiar, portanto, é um tipo de arranjo complexo, múltiplo e muito singular, né? Ou seja, de cada história, de cada sujeito,
que determina a maneira dessa pessoa se amar, né? E amar o outro, se amar e amar o outro, não apenas amar o objeto, mas também se amar a partir do olhar do outro, né? De como que os nossos circuitos de desejo, circuitos pulsionais, são determinados por essas relações primárias, né? E elas determinam um mapa amoroso, um mapa do desejo, né? Então, a gente tem mesmo, na análise, né, posteriormente, que fazer um certo tipo de cartografia. Eu adoro essa metáfora do Deleuze, né? É uma cartografia do desejo, né? Porque a gente começou a fazer esse mapa quando a gente não estava presente, na verdade, né? Isso já estava sendo formado com os nossos pais, já quando eles planejavam a gente, ou enfim, quando a gente era um bebezinho. Essas coisas começaram a ser formadas a partir daí. Esse romance familiar, né, ele é muito complexo e multideterminado, né? Então, a gente pode, desde essa imagem banalizada, caricatural do Édipo, né, amar uma mulher e vir a amar uma mulher como a nossa mãe, né? Ou amar um pai como nosso pai, enfim, amar um homem como nosso pai, etc. Então, essa caricatura, né, pode continuar a existir, e de fato a gente encontra isso várias e várias vezes, mas eu quero complexificar um pouco isso, né? Primeiro apontando para questões assim, que às vezes a gente vai amar pedaços desses outros, né? O pai, a mãe, a avó, outros importantes da nossa história, né? Aliás, isso é um elemento importantíssimo, né? Assim, o Édipo não diz respeito apenas a questão da mamãe e do papai, né? Diz respeito aos romances familiares, bem ampliado, né? Então, a tia vai desempenhar um papel importante, as professoras do início, a crecheira, né? A avó, enfim, ainda mais pensando na pluralidade das construções familiares, né? Por exemplo, no Brasil. Então, assim, todos esses romances familiares entram em jogo, né? Aqui no Brasil, na classe média, por exemplo, importantíssima a presença da empregada doméstica, da babá, né? A gente sabe que isso desempenha um aspecto, né, socioeconômico, político, amoroso fundamental. Não é de graça essa história. Isso também tem efeitos sobre a nossa maneira de desejar, de estar com o outro, de se amar, etc. Então, primeiro, apontar para a complexidade. Não é só, né, a incestualidade nesse sentido mais banal, né, da criança querer e desejar o corpo dos pais, estar com os pais, substituir um dos pais, né? Insisto, isso existe, isso vai acontecer, né, com enorme frequência em quase todas as famílias, todos nós, né? É o normal, né? Isso é absolutamente a regra, né? Que uma criança razoavelmente inteligente e afetuosa queira a exclusividade do amor dos seus pais, queira o amor todo, né, para si, né? A gente vai criticar isso ao longo do século XX, apontando para uma heteronormatividade do Freud, né? E o próprio Freud nos fornece elementos para isso, né? Lembrando da bissexualidade psíquica, por exemplo, de que a gente vai amar, na verdade, os dois pais, odiar os dois pais, né? Que essas coisas são muito mais complexas do que essa historinha do amo papai, amo mamãe, quero matar o meu rival, né? Então, sempre lembrar disso. Então, falar de Édipo em psicanálise é lembrar da complexidade dos romances familiares que são constitutivos, tá? Eu acho que isso é absolutamente importante. O Jean Laplanche, no livro Sexual, um livro publicado aqui no Brasil pela Dublinense, recomendo muito esse livro. Nos 2 últimos capítulos desse livro, o capítulo 18, chamado Incesto e Sexualidade Infantil, e o capítulo 19, Castração e Édipo como Códigos e Esquemas Narrativos, esses 2 capítulos são, assim, geniais, são brilhantes, capítulos que eu indicaria fortemente para uma leitura mais contemporânea do Édipo, né? O capítulo 18 e 19 do livro Sexual do Laplanche, né? Nesse texto fica claríssimo, principalmente no último texto, que o Laplanche está propondo, né, que o Édipo, na verdade, é um código, é um esquema narrativo, né? Que a família mais impõe à criança do que a criança naturalmente, espontaneamente, né, desejo dessa ordem, tá? Então, melhor pensar nessa pluralidade dos afetos ligados às pulsões parciais da criança, do lado da criança.
Então, a criança está lá, né, desejando a partir das excitações que são depositadas no corpinho dela. Beleza, isso é totalmente aleatório, né? Os pais é que vão colocando esse modelo de como amar, né? Então, o menino ama a menina ama o menino, faz futebol, faz não sei o quê. Esses padrões de gênero, sexo, né, e, enfim, identidade de gênero, tudo isso vai sendo colocado pelos pais, né, enquanto código. Então, são mensagens de designação quase, né, designação de gênero, que vão também apontando para a orientação sexual, orientação do desejo. Tudo isso é muito endereçado para a criança. Endereçado, evidentemente, né, com todas as dificuldades, os desejos, as fantasias que os nossos pais têm para enunciar isso, para endereçar isso para a criança. Então, isso vem comprometido com o inconsciente dos pais, né? É esse mapa que vai sendo formado, gente, no Édipo. Então, se você falar de Édipo, né, na psicanálise, está falando assim, todas as excitações, fantasias e desejos oriundas dos nossos pais ou dos adultos que cuidaram da gente, que determinam o nosso modo de ser, o nosso modo de desejar. Você está falando disso, assim, de que você está admitindo, né, com a psicanálise, que o sujeito ele é fundado pelo outro, pela relação amorosa com o outro. Isso é uma tese assim, básica, crucial da psicanálise, né? Então, é uma maneira mais sofisticada, mais inteligente de falar do Édipo, né? O Édipo não é essa história apenas do eu amo a mamãe, eu amo o papai. É como os desejos dos nossos pais constituem o nosso desejo, né? Então, feito esse esclarecimento, eu acho que pensar, né, nessa cena caricatural do Édipo é absolutamente fundamental, mas a gente precisa desmontar isso ao longo do tempo, tá? Então, essa imagem caricatural vai existir. Existe totalmente, tá? Eu né, me apaixono, eu caso, eu namoro com alguém que é idêntico ao meu pai, idêntico à minha mãe, né? Tem aquele traço terrível, né, que eu odiava, que me traumatizou, e eu repito essa história. Então, essa cena caricatural é muito importante e ela vai acontecer muitas e muitas vezes, ok? E às vezes é importante que aconteça na idade adulta, né, essa cena traumática, da repetição traumática, exatamente para que o sujeito tenha pela primeira vez, né, a possibilidade de reaver essa história, né? Isso estava muito pré-consciente, quase inconsciente, e o sujeito não se dava conta, né, de que, por exemplo, odiava a mãe, ou odiava aquele traço da mãe, ou aquele traço do pai. Às vezes vai ter que acontecer na idade adulta para que ele, pela primeira vez, né, nesse susto, né, de se ver casado com o pai, casado com a mãe, se dá conta de que o que eu fiz, né? O que eu fiz e aí sim resolver com aquele sujeito, né, alguma coisa que poderia ter sido resolvida ou que, né, foi impossível de resolver com os pais. Porque era talvez impossível mesmo de resolver com os pais. Só vai dar conta de resolver nas relações posteriores, tá? Então, a ideia é um pouco essa. Essa caricatura vai acontecer muitas e muitas vezes. E muitas vezes vai ser interessante do ponto de vista trágico, é verdade, um tanto trágico, mas do ponto de vista disso que o trauma também tem algo de progressivo, né? Ou seja, a gente vai amadurecer, a gente vai entender melhor, né, como que o nosso amor funciona, né? Deixa eu ver aqui, as perguntas estão aparecendo. A Nath está perguntando, essa cena caricatural inevitavelmente acontecerá nas nossas escolhas afetivas ou essa simbologia pode aparecer de outras maneiras nas nossas relações? Totalmente, Nath, excelente questão. Vai aparecer de outras maneiras, né, em outras relações, né? A gente está fadado à repetição, o Rogério está colocando aqui no YouTube, é exatamente isso. A psicanálise está insistindo nisso, né? Vai ter uma repetição. Algumas repetições vão acontecer, né? A Gabi está perguntando aqui, resolve ou aprende a administrar? Os dois, Gabi, eu tenho esperança clínica de que muitas vezes a gente resolve essas coisas, né? O Freud, inclusive, tem um texto que ele vai usar um termo que não é nada psicanalítico, né? Ele vai falar da dissolução do complexo de Édipo. Olha o termo que o Freud usa, dissolução, né? Untergang, né? Um termo muito pesado para a psicanálise, né?
Raramente a gente tá falando assim de dissolução ou dissolução de alguma coisa, né? Alguma coisa desaparece da vida psíquica, né? É muito raro um psicanalista dizer isso e sustentar isso. Não, isso vai desaparecer, né? O Édipo desaparece. Não tem uma dissolução nesse sentido, a não ser nesse sentido que o Freud está colocando, que é mais que um recalcamento, né? Mas é claro que as pessoas mudam, é claro que elas aprendem a administrar também de uma maneira nova esses modelos amorosos, né, que vão sendo implantados, vão sendo administrados, né, nos romances familiares, tá? Então, eu acho que esse é uma primeira visão do Édipo que a gente precisa sustentar com essa cautela, com essa crítica, tá? Assim, essa repetição vai existir, né? Mas haverá mudanças ao longo do tempo, né, na medida em que o sujeito toma consciência disso, né? Uma outra maneira de pensar o Édipo, né, que eu frequentemente falo em Psicanálise 1, Introdução à Psicanálise, isso aparece também na clínica muito frequentemente, é o que a gente pode chamar de incestualidades, né? Formas mais disfarçadas da incestualidade. A cena clássica aqui, paradigmática, é o sujeito que mora com a família a vida inteira, né? Então tá com 50 anos de idade, tá morando com a mãe, tá morando com o pai, não saiu de casa, né? E as muitíssimas desculpas e álibis que serão inventadas para esse tipo de relação incestuosa que se mantém, né? Vejam, incestualidade aqui não diz respeito à relação sexual propriamente dita ou genitalizada com os pais. Diz respeito apenas a um certo tipo de dependência, mais com relação à dependência do sujeito com relação aos seus pais do que qualquer outra coisa, né? O conceito fundamental aqui é dependência. Estou pensando muito com o Winnicott nesse momento, né? Então o sujeito se mantém independente, ele não sai da asa, né? sob as asas ali da mãe, do pai, e não consegue fazer a sua própria história, né? É claro que a gente está partindo mais ou menos de um ideal cultural, né? Um ideal político nosso aqui, de que é interessante a autonomia. A autonomia, uma certa separação dos pais, um certo abandono dos pais, um distanciamento, um apartamento dos pais, isso é fundamental para a saúde psíquica, né? Ou seja, família não é algo para que a gente se estabeleça, né, sem um distanciamento, né? Tem que haver um distanciamento na medida em que a gente procura alguma autonomia, né? Essa autonomia que tem a ver com o respeito, por exemplo, a um gesto, o gesto espontâneo do próprio sujeito e de cada sujeito em particular, né? Então, quando a gente vê essas estruturas familiares, né, tô usando aqui uma caricatura, né, dessa família, né, o sujeito que mora na casa da mãe, né, e às vezes que nem consegue namorar mesmo, né, com outras pessoas, né, ou a mãe sempre interrompe isso, ou o pai, né, sempre vai interromper as relações adultas desse sujeito. Essa relação caricatural que eu estou trazendo é uma maneira exemplar de incestualidade. Mas, óbvio, isso pode acontecer também com o sujeito que sai de casa, entendeu? Assim, tô falando aqui de uma caricatura, né? Sujeito que saiu de casa, mas que ainda mora com os pais, né? Dentro dele, né? Ou seja, não consegue se separar desse romance familiar, de fato, e construir a sua própria história um pouco distanciada, né, dos seus próprios pais. É preciso pensar quais são ainda as presenças, né, dos nossos pais, né, na nossa vida comum, na nossa vida cotidiana, né, na nossa vida amorosa, na nossa vida do trabalho, enfim. Qual que é a presença, né? É sempre importante pegar esses casos mais paradigmáticos, né, mais eloquentes, assim, porque aí a gente tem uma ideia, né, do que acontece com um sujeito comum. O Freud sempre adorou esse método, né? Vamos pegar os casos mais caricaturais para a gente pensar nos casos comuns, né? Então, é isso que eu estou propondo aqui para vocês, né? Leiam, por exemplo, A Carta ao Pai, do Kafka, tá? É um livro maravilhoso, né? Uma carta que ele escreve para o pai, né? E você vê o sujeito esmagado pelo pai, totalmente esmagado, né? Ele é incapaz de se amar, incapaz de se deixar amar, né? Por quê? Porque o pai permanece na vida dele de maneira absolutamente avassaladora,
devastado pelo pai. Isso é uma incestualidade, entende? Não rolou nada sexual ali, no sentido genitalizado, nada, entre o pai, né, que a gente saiba, né? É muito provável que não tenha rolado nada. Por quê? Mas por que rolou isso, né? Essa devastação, esse esmagamento, né? O menino fica se transformando em inseto, entendeu? Leiam Kafka, principalmente a partir de Carta ao Pai. Né? Isso é o elemento incestuoso aqui. Né? O sujeito que se sente devastado, dominado, subjugado, né? Absolutamente incapaz, apesar de ser um gênio. A gente está falando do Franz Kafka. Entende? O cara que mudou a história da literatura mundial, que não queria sua obra publicada, que queria jogar fora sua obra. Entende? Queria que queimasse sua obra. É dele que a gente está falando. Por exemplo, mas leiam lá, né? Vejam as biografias, né, do Kafka, como que esse sujeito sofreu. Porque ele vive casado com o pai, casado entre aspas aqui, porque não houve nenhuma relação sexual, nenhum tipo de abuso sexual nesse sentido genitalizado. Mas a incestualidade permanece, percebe? Então, isso é o Édipo. O Édipo é isso, o Édipo é a permanência dos nossos pais para além da conta, para além do que eles deveriam permanecer, tá? Quem está dizendo isso, né? Quem que vai dizer até onde eles podem permanecer, né? O quanto e como eles vão permanecer? Essas são as questões políticas que rondam sempre a nossa clínica, gente. A gente não vai conseguir determinar isso, pô, seu pai está demais aqui, sua mãe está demais aqui, mas a gente sabe que isso é uma questão política inevitável de ser discutido dentro de uma análise, ok? Então, o Eugênio está perguntando aqui no YouTube como que a análise pode mudar isso. Colocando isso em debate, né? Questionando minimamente, né? Se a gente fizesse a análise do Kafka aqui, né? Por exemplo, perguntar, né, para o Kafka, né, se essa experiência que ele teve com o pai, né, que ele está descrevendo nessa carta, se ele agora não consegue se defender. Né? Se o fato dele estar escrevendo, por exemplo, já não é uma resposta. Né? Se agora ele não consegue estabelecer outros vínculos, né, nos quais se reconheça efetivamente, né, ele mesmo se reconheça amado e não destruído e apenas julgado dessa maneira absurda como ele foi pelo pai. Então, perguntar coisas desse tipo para um analisando que está esmagado pela mãe, pelo pai, é um encaminhamento para esse tipo de elaboração de que, puxa, eu estou preso num estilo amoroso, me sinto uma barata o tempo inteiro, né, porque meu pai me via apenas como um inseto nojento. Então, quando a gente coloca isso em questão, a gente está questionando a incestualidade, o Édipo, o estilo amoroso desse sujeito. Questionar isso é tarefa analítica, né, de um sujeito que está lá na análise, certo? Racamier trata um conceito interessante que é o incestual. Isso, Desirê, gosto dessa ideia incestual, não conheço o autor, mas eu gosto disso, incestualidade, pensar nisso de maneira ampliada, entende? Romance familiar, para a gente parar de pensar no Édipo no sentido muito caricatural aqui, beleza? Deixa eu ver se tem mais pergunta no Instagram. O Marcos. Qual a relação entre o complexo de Édipo e a constituição da estrutura neurótica do sujeito? Então, Marcos, eu acho que essa é uma das questões interessantes, né? Que o Freud exagerou, o Lacan exagerou demais, né? São dois autores que exageram muito a importância do Édipo e que com o Laplan a gente vai vendo que é um código, né, que serve mesmo, por exemplo, para organizar, né, a neurose, serve para organizar a nossa cultura de maneira geral, mas que a gente tem questionado cada vez mais. Né? A ideia, a tese clássica, né, do Freud, do Lacan, principalmente a leitura que o Lacan vai fazer do Freud, é que a dissolução do Édipo, ela tem que ser feita via recalcamento para que a neurose se estabeleça. Né? Mas a partir da metade do século XX vão aparecer leituras tão mais sofisticadas do Édipo e do fim dele, né? Principalmente a partir do Deleuze e Guattari, né? A partir de uma psicanálise também mais aberta a essas críticas feministas, né? Decoloniais, etc., que a gente vai criticar um pouco essa história tão redondinha, estrutural, sabe? Assim, de que saída pelo recalcamento, neurose, saída pela denegação, perversão, saída pela foroclusão, né? Ou rejeição às psicoses. Essas coisas se misturam muito mais do que a gente gostaria, né? Mas, de qualquer forma, estamos no núcleo duro, ao conversar sobre Édipo, estamos no núcleo duro
de como nós organizamos o nosso desejo, né? E, obviamente, a gente está falando, para falar de neurose, né? Eu estou lendo sempre a psicanálise com Foucault, com Bourdieu, enfim, estou lendo com a filosofia e com a sociologia, com o pragmatismo, como você sabe. Quando a gente fala de Édipo normal, de saídas normais, né, do estilo amoroso que está constituído, a gente está falando, obviamente, de escolhas políticas, né, de como a gente vai amar, né? Então, se a gente vai amar um objeto, se a gente vai ter ciúme, se vai ter mais apreço à monogamia, né? Eu fiz várias pesquisas sobre a monogamia com a Patrícia Amorim, aliás, né, tá saindo aí o livro dela em breve, algumas conferências, né, artigos e palestras que ela vai dar também. Enfim, monogamia, por exemplo, essa é uma questão que está absolutamente intrincada, né, com neurose, com o Édipo, que a gente vai ter que discutir politicamente também, tá? Não tem nada natural, instintiva, né? Por exemplo, na monogamia, né? Nesse sentido. Deixa eu ver se tem mais. Aqui no Instagram. Ivana. Aqui uma... O que mais aqui? Eugênio. Hoje um youtuber comentou o caso da atriz Larissa Manoela, em que os pais administravam a carreira dela. Ele, durante várias vezes no vídeo, fala sobre a dívida dos filhos com os pais. Ótimo. Tendo isso em consideração, esse discurso social, é muito difícil não estar inserido nesse discurso. Isso, o Eugênio está lembrando, excelente isso aqui, né? De que, vejam a lógica da dívida, né, entre os pais e os filhos, né? Como que isso pode ser dilacerante, como que pode ser, né, absolutamente violento, né? Então, o desejo passa por muitos lugares, gente. Pode passar pelo dinheiro, pode passar, né? O Freud faz essa equação simbólica, né, de que o cocô pode significar o dinheiro, que pode significar um bebê, que pode significar um presente. Enfim, o amor passa por vários lugares, o desejo passa por vários lugares. Então, não tem uma maneira só da incestualidade se colocar, né? A grande questão é como que isso continua, de alguma maneira, nas relações posteriores. Necessariamente vai continuar. Então, respondendo à questão do colega, né, que originou o desejo aqui de fazer essa live para vocês, né, de conversar com vocês um pouco, né? É inevitável que o Édipo se repita em alguma medida. É inevitável que o nosso padrão amoroso se repita nas nossas relações amorosas futuras, que o padrão amoroso constituído na nossa infância se repita adiante. Isso é inevitável. A grande questão, né, é se o sujeito vai dar conta de questionar isso, né, se ele vai, a partir dessa experiência da repetição do traumático, né, vai ou ficar tudo bem, e tá tudo bem namorar com esse traço, aquele traço do meu pai, da minha mãe, né? Ali eu me sinto confortável, né? Ou se o sujeito vai, a partir disso, vai gerar um incômodo, vai gerar um questionamento, uma crítica, e esse estilo amoroso vai ser reconsiderado, esse estilo vai ser questionado, e o sujeito vai lutar para reconstruir isso, né? De maneira geral, na nossa vida amorosa, digo, normal, né, na nossa cultura, né, a gente pode ter várias relações amorosas, a gente vai, de fato, tendo uma relação dinâmica com o desejo. Não é a mesma coisa sempre, né? Às vezes vai, né, e com frequência, na verdade, vai repetir muitos traços, né? A gente vai escolher, às vezes, tem esses casos, né, paradigmáticos, caricaturais, assim, de que o sujeito escolhe a mesma pessoa escolhendo várias, né? Várias. Então, escolhe várias pessoas, tipo, tá namorando a mesma pessoa, né? Escolhe só o mesmo tipo de estilo, o mesmo tipo de pessoa. Isso pode acontecer, né? Mas não necessariamente, entende? Assim, eu acho que é possível dar conta do amor, né, dessas diferenças, a partir de outros objetos, né, tomar consciência do que está acontecendo de fato a partir da relação amorosa, tá? Então, o Freud tem uma série de textos, né, 3 textinhos sobre a psicologia do amor, né? E o Freud insiste
numa metáfora muito dura, né, bem típica do Freud, num desses textos, que ele fala que o amor da mãe, ele fica tão impregnado no sujeito como a formação, a deformação do crânio do bebê pela pelve materna dado o nascimento. Veja uma metáfora do Freud, né? Bem freudiana essa metáfora, aliás, né, de que o bebê, ao sair pelo canal vaginal, né, pela pelve materna, deforma o seu crânio e esse crânio, né, fica ali deformado. Essa é a marca, esse é o tipo de marca que o Freud quer apontar para falar sobre a psicologia do amor. Essas marcas ficam, né? Essas seduções ficam, né? Num desses textos, o Jonas está perguntando, né, quais são. O tabu da virgindade, uma escolha especial feita pelos homens, e tem mais um, que eu sempre esqueço o título. Mas achando esses dois, você vai achar o terceiro. Se alguém lembrar aqui, me escreve aqui num dos lugares aqui no YouTube e no Instagram. Então, o Freud fala dessas marcas que ficam, né, que são depositadas, vejam bem, desde bebezinho, desde o nascimento praticamente, né? Freud está exagerando aqui, cores fortíssimas do Freud, essa metáfora muito visceral, literalmente visceral do Freud, mas é para onde ele quer apontar. Num desses textos, né, na psicologia, na escolha especial feita pelos homens, né, ele não é sobre os tipos libidinais. Num desses textos, né, a escolha especial feita pelos homens, ele vai falar, por exemplo, dessa escolha que ainda acontece com alguma frequência. A gente vê isso aqui no consultório, vê na prática da cultura, né, que os homens, por exemplo, dividem as mulheres em mulheres santas e puras para casar, né, e mulheres prostitutas, putas, né, que só servem para transar e para serem degradadas, né. Essa é a cultura machista, né, heterossexual, né, enfim, heteronormativa, que separa as mulheres, né, nessas duas categorias. Ora, isso advém, Freud vai apontar nesse texto, da própria lógica do Édipo. Eu quero preservar a minha mãe, eu quero preservar o materno como lugar da pureza, né, o lugar que não pode ser conspurcado, né, pela sexualidade. Vejam só, o Freud está apontando aqui, né, para um Édipo que organiza boa parte, né, do nosso desejo, né, articulando algo da cultura muitíssimo forte, né, que hoje a gente consegue reler de maneira muito mais sofisticada, gente. Então, o Freud estava sendo bastante reducionista aqui, né, para falar dessa divisão, por exemplo, só para falar dessa divisão, que eu acho importantíssima, né, na cultura, as mulheres como objeto purificado, as mulheres como objeto, né, conspurcado, né, e as mulheres como objeto. Essa é a questão, né? Pós-feminismo, fica muito difícil sustentar isso aqui sem desconstruir essa história, né? E reduzindo tudo a um Édipo, de fato, né? Então, é preciso pensar de forma mais complexa, né, no que forma, por exemplo, as condições de possibilidade de amor heterossexual. É isso que está na lógica da construção do texto freudiano. Então, não lê o texto literalmente, não. Dá um passo para trás e pensa que o Freud está colocando ali as condições de possibilidade da constituição do desejo. Por exemplo, heterossexual. O que está sendo colocado em jogo pela psicanálise é que não há nenhum tipo de condição garantia, nem para a heterossexualidade, nem para a homossexualidade, nem para a prostituição, nem para a repetição do desejo edípico papai e mamãe. Não tem. Tá no próprio Freud, com razão, né? O Édipo né, o núcleo de toda a neurose, o Édipo é estrutural, é uma fantasia inata, né, filogenética. Sim, está no Freud, temos que ser justos, né? Mas está no Freud também os textos sobre romances familiares, tipo de escolha feita pelos homens, tá? Então, que está apontando o tempo inteiro para a contingência do desejo, para a constituição contingente do desejo, tá? Então, anotem, grifem isso, né? Isso, o outro texto é esse,
sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor. Perfeito? É isso, esse é o terceiro, e aí são três textos, né, fundamentais do Freud para falar sobre o amor. Textos, né, que devem ser lidos em seu conjunto para pensar nisso, nessas contingências, né, de como que, por exemplo, a virgindade, Freud está ali mais ou menos na década de 10, né, para pensar nisso, entre 10 e 20, para pensar, por exemplo, o papel que a virgindade desempenha. Hoje em dia, a gente pode quase dizer é o contrário, né? Ser virgem, né, é um peso, né, a partir de uma determinada idade, não transar, não conseguir gozar, não conseguir, né, ficar tranquila para transar é um problema clínico muito maior do que, né, ser virgem nesse sentido de que, nossa, eu tenho que ser pura, né, eu transei, que horror. Não, ou seja, isso é dinâmico, né? Tem uma dinâmica enorme aí que o Freud, né, se a gente lê hoje, né, sendo um pouco anacrônico nesse sentido, a gente consegue perceber que o que o Freud está começando a desenhar ali são as condições de possibilidade de crítica, da crítica do desejo, né, enquanto um desejo natural, né? Não tem universal para o desejo, Infelizmente, toda a conversa sobre o Édipo durante os primeiros 20, quase 30 anos de psicanálise, levaram sim a psicanálise a naturalizar o desejo, a pensar no Édipo como uma estrutura heteronormativa, né? Vieram as críticas depois, então vamos ler isso tudo junto, gente. Temos que conhecer o movimento, conhecer a história desses textos, né, as motivações políticas, né, como que esses textos foram construídos, mas temos que conhecer também as críticas que foram feitas ao longo do século XX e XXI. Né? É impossível, né, parar de ler as feministas que estão criticando o Freud desde 1920. Já estão aparecendo as primeiras críticas, né? 1930, Karen Horney, né, na década de 50, enfim, vários textos que estão aparecendo para discutir claramente com Freud, tem algo heteronormativo demais, naturalista demais aqui, para a própria psicanálise, né? Então, respondendo à questão do colega, né, importantíssimo pensar o Édipo hoje, né, de maneira ampliada, né? Sugiro enfaticamente o texto do Laplanche, Édipo e castração como códigos e esquemas narrativos, presente no livro dele, Sexual, publicado aqui no Brasil pela Dublinense, tá? Enfim, temos que ler ainda, né? A Butler, está aqui o Rogério, né, no YouTube sugerindo a leitura da Butler, a teoria queer, né? Ótimo, então assim, temos que ler a Butler hoje, temos que ler, né, as colegas feministas que há muito tempo têm feito essa crítica, e eu acho uma crítica, né, muito enriquecedora para a psicanálise. A gente vai, acho, ao encontro das teses fundamentais que eu acho que sustentam né, conceitos como o inconsciente dinâmico freudiano, né, de que o desejo mesmo se assenta ali, né, no umbigo do desconhecido, né, tese que o Freud anunciou na interpretação dos sonhos, né, ou seja, não tem garantia para o desejo, não tem essência, né, como eu brinco com os meus alunos sempre, risquem do vocabulário moral de vocês essência humana, risquem. O Freud durante muito tempo quis fazer do Édipo uma essência humana, natural, transhistórica e universal, né? Isso é um erro, isso hoje a gente sabe, né? É um reducionismo, né, que não vale a pena ser mantido de forma alguma, né? O Édipo é apenas uma das formas do desejo se organizar, né? Muito heteronormativo, muito violento, né? Um código, um esquema narrativo, né, violento sobre o desejo, né, que tem a ver com códigos e mensagens de designação de gênero, né, de organização do desejo. Então, o Édipo não é, na verdade, o núcleo lá do inconsciente, do recalcado. Não, o Édipo é uma estrutura de recalque. É isso que a gente começa a perceber, né, a partir das críticas feministas, da leitura, né, do Laplanche, enfim, já a partir né, na verdade, a partir da Karen Horney, a partir da década de 50, né? De que o Édipo tem mais a ver com o recalcamento, com estruturas do recalque, do que com o recalcado, né? Isso não quer dizer, né,
que o nosso desejo, muitas e muitas vezes, não vai ao encontro dos padrões amorosos que nós vivemos, que nos constituíram nos romances familiares. Então, eu quero que vocês brinquem com esse paradoxo aqui, ok? Por um lado, a gente está sendo construído o tempo todo, né, por esses romances familiares, né, constituído desde o início pelo, né, contato físico mesmo, né, as mensagens, os olhares do outro. É o outro que nos constitui, é o outro que nomeia o nosso desejo no início do início, né, o outro que vai marcando mesmo os circuitos dos prazeres corporais no nosso corpo. Isso está presente. Mas, por outro lado, né, essas estruturas servem também para recalcar aquilo que vai ser nosso, do nosso desejo, do nosso corpo, daquilo que a gente consegue metabolizar, traduzir, das excitações que ficam na gente. Então, esses desejos que são nossos, né, que o Winnicott vai localizar aí como gesto espontâneo, né, muitas vezes esses desejos ligados ao que o Freud vai chamar de pulsões parciais, né, esses desejos estão sendo recalcados violentamente por essas estruturas normativas, né, como, por exemplo, o Édipo. Então, façam esse balanço do paradoxo aqui entre, né, aquilo que nos constitui a um só tempo aquilo que excita, mas também aquilo que recalca, tá? Então, brinquem um pouco com isso, né? Assim, tentem acolher efetivamente a crítica, né, que vai aparecer ao longo do século XX, do Édipo, mas não joguem tudo fora, tá? Tem alguma coisa ali, né, que o Freud de fato reconheceu, né? E que reaparece insistentemente na clínica. O desejo é constituído nas primeiríssimas relações amorosas do bebê. Isso está claro. Como que isso se dá? Quais são, né, as engrenagens disso? Tá? Então, eu quero que vocês insistam nisso. Então, voltando ao ponto, só para terminar e concluir por hoje. Terminando esse feriado, que bom que vocês estão aqui para a gente conversar. Obrigado desde já pelas questões, perguntas. Para quem for ouvir depois no podcast, estou à disposição, né? São perguntas como essas que me fazem feliz, tá, gente? Assim, então, continue a mandar as questões. Sempre que eu tiver um tempo, a gente vai conversando. Então, voltando ao ponto, né? Questão que levou o sujeito lá a perguntar isso para mim, né? Pô, eu namoro alguém que é igual a minha mãe, né? Ou, né, outras questões que apareceram. Puxa, o cara, né, não sai da casa do pai, né? E eu não consigo mais namorar o cara porque ele não sai da casa dos pais, né? E usa como álibi juntar dinheiro, tá caro o aluguel, né? Ele quer juntar, enfim, os pais vão ficar mais velhinhos e solitários, precisam, né, de cuidado, etc. Então, duas questões que são muito importantes para a gente na clínica, né? Eu namoro meu pai, eu namoro minha mãe, né? Alguém idêntico ao meu pai. Isso, insisto, nada de incesto propriamente dito aqui, tá? A gente nem falou de incesto aqui, né? O que seria uma outra problemática para abordar, né? Então, não estamos falando de incesto propriamente dito, ou seja, relação sexual entre os pais e filhos, né? Entre irmãos, etc. Não falamos disso, tá? Estou falando da incestualidade, tá? Desse amor que permanece como modelo que vai estabelecer repetições infinitas ao longo da vida de um sujeito, ou finitas caso ele queira de fato, né, quebrar isso em análise, né, romper isso em análise. Ou, né, esse sujeito que mora lá na casa dos pais, tá? Então, vamos pensar nisso, tá? Criticamente, beleza? É muito importante, né, imaginar aqui, junto do Freud, que esses romances familiares existem, né? Podem acontecer de fato, e acontecem, a gente vê isso todo dia, né? Mas a gente pode também quebrar isso na análise, e a gente quebra isso porque no fundo nós psicanalistas acreditamos, né, sustentamos essa hipótese fundamental de que o desejo é múltiplo. O desejo está ligado às pulsões parciais, o desejo está ligado a excitações que nem mesmo os nossos pais souberam que estavam nos designando, nos implantando, né, colocando, né, para circular nas nossas superfícies psicofisiológicas, como diz o Laplanche. Superfícies psicofisiológicas, né, que começam a constituir o corpinho do bebê. O desejo é isso, no fundo ele é sempre isso, ele é aberto, ele é absolutamente plural, dinâmico, a gente nunca vai conseguir reduzir o desejo a nenhuma estrutura,
a nenhuma historinha, papai, mamãe, né, papai do céu, nenhuma historinha vai conseguir destruir a pluralidade múltipla, legião do desejo. Nada vai conseguir destruir isso, né? A gente tenta bastante, né? Colocar estrutura e colocar natureza humana e essência, né? Quadradinhos de gênero, né? A gente tenta, mas ao mesmo tempo, você sabe, a gente tenta demais também, né? Quebrar todos esses quadrados, quebrar todas essas, enfim, engrenagens que tentam organizar o desejo, tá? A Ana Fátima está colocando aqui sobre essas discussões super interessantes. Sugiro a leitura da tese da amiga laplanchiana do meu grupo de pesquisa, Yves Semigen, Pluralidade de Gêneros, trabalho excelente. Uai, eu vou participar da banca da Yves, não é isso? Não é, Ana Fátima? Eu acho que sim, eu acho que é semana que vem. Estou doido para ler a tese, estou esperando, mas isso, ótimo. Então, leem Yves Semigen, Pluralidade de Gêneros. Eu acho que é dessa tese que eu vou participar, dessa defesa aí. Então, leiam mais o trabalho do Felipe, né? Felipe Latangio. Ótima, Ana Fátima, é essa a tese, show de bola. Trabalho do Felipe Latangio também, que já está publicado pela Blucher, né, sobre gênero. É super legal o trabalho dele. Desirê está colocando aqui no YouTube: esse conceito mais amplo da incestualidade ou do incestual é muito importante para olharmos dos pacientes na nossa clínica para além do édipo, puro e simples. Às vezes me mostram em pequenas nuances. Perfeito, Desirê, gosto disso. Então, assim, né, mais nuances, às vezes a avó vai entrar no édipo, a tia, o irmão, né? A gente nem falou aqui, por exemplo, das questões fraternas, né? Que vai acontecer entre as irmãs, irmãos, etc. Tudo isso vai aparecer. Então, queria convidar para complexificar, né, o édipo, tá? Não reduzir, tá? Ele seduz muito para redução, né, para o reducionismo. A psicanálise, ela faz o caminho crítico ao contrário aqui, tá? Não é para reduzir, é para ampliar, beleza? Então, ampliem o que é o édipo. O édipo são romances familiares, né? Jogos muito complexos, de identificação, de desejo, de designações, né? Enfim, de manutenção e ruptura, né? Lembrem-se do exemplo caricatural contrário também. Tem gente que viveu o édipo de uma maneira, né, as relações familiares de uma maneira, e já tem consciência muito dura e crítica de que, por exemplo, eu nunca vou fazer com o meu filho o que o meu pai fez comigo. Isso também é muito comum, gente, na clínica. Acontece a questão da repetição, né? Eu fiz a mesma coisa que o meu pai fez com o meu filho, né? Por exemplo, pensar na repetição do édipo nesse sentido, entende? Então, isso vai aparecer também, tá? A consciência do contrário, né? Nossa, eu nunca vou ficar com uma mulher como a minha mãe, né? Então, isso também aparece. Isso está no jogo fantasmático ali do sujeito, né? O Woody Allen vai brincar com isso nos filmes dele, né? Assim, o cara tá lá na cama, tem sempre 4 ou mais pessoas na cama, sempre, né? Então, os dois e os pais dos dois, né? A gente nunca tá sozinho na cama, a gente nunca tá sozinho, de fato, quando namora alguém. E isso é uma questão psicanalítica fundamental. A gente nunca tá efetivamente namorando apenas o objeto, entende? A gente tá ali meio que tomado pelas nossas fantasias. Isso também é consequência de toda essa história do Édipo, entendam? Não é apenas para ficar ali papai e mamãe, né? O que o Freud está apontando são para, por exemplo, condições, possibilidades para a relação amorosa. Quando eu amo alguém, eu não sei exatamente quem eu estou amando. É esse tipo de consequência que tem esse tipo de reflexão, entende? Eu não tenho a garantia de que eu estou escolhendo um objeto e que essa escolha está absolutamente consciente, toda plena, pura, purificada da minha história, purificada da minha história, do meu desejo, que né, eu estou submetido a ela. Não tem como eu garantir isso, né? Eu estou repetindo sem querer, às vezes eu vou dar conta disso só a posteriori. E está tudo bem se eu der conta a posteriori, porque eu posso retomar essa história e refazer né, e começar outra história a partir daí. Então, às vezes, a repetição, né, insisto com o Ferenczi, tem um valor traumatofílico, né, tem um valor progressivo, ou seja,
né, eu preciso repetir mesmo o trauma para elaborá-lo e nunca mais repetir de maneira muito mais cuidadosa, né? Venúzia, eu coloco também as primeiras professoras, primeiros professores, né? Falei da crecheira, enfim, como eles são importantes na nossa vida. Isso, Édipo ampliado, significa também pensar nas relações socioeconômicas, políticas que a gente vai vivendo, né? A partir das nossas classes sociais, por exemplo. Isso também entra no jogo, tá? Então, gente, era isso. Queria agradecer ao colega que colocou essa questão. É muito legal receber essas perguntas, né? E aí, vou deixar tudo gravado aqui no Instagram, no YouTube e no podcast. O podcast, para quem perguntou aqui, é o CVPsi, Conversas Virtuais sobre Psicanálise, que está lá no Spotify. Vocês podem ouvir à vontade, é de graça, público, faz parte do projeto de extensão que eu coordeno na UFMG. Então, estou aqui trabalhando dia 15 de agosto de 2023, feriado, mas é projeto de extensão, então vale a UFMG para além dos seus muros, né? O projeto de extensão serve para isso, a gente fala das pesquisas, do que a gente tem conversado. Muito obrigado, boa semana para vocês e a gente volta a se ver assim que vocês me mandarem mais perguntas. Então nunca deixem de questionar, criticar, sugerir questões aqui para o podcast, para o canal, para a gente sempre conversar sempre que possível, tá bom? Então, obrigado. Podcast, Instagram, YouTube. Até lá, até a próxima.